E o meio-dia de hoje recebe o senador eleito por São Paulo, astronauta Marcos Pontes. Bom dia, eu vou chamá-lo de senador. O senhor é conhecido no Brasil inteiro como astronauta brasileiro, mas eu vou chamá-lo, graças à sua votação expressiva, mais de 10 milhões de votos, de senador da República. Vou saudá-lo, já desejando ao senhor uma sorte grande nesses próximos 8 anos, que o senhor vai continuar se devotando à causa pública, não é, senador? Boa tarde, bem-vindo. Exato. Boa tarde, Caio, boa tarde, Nani. Um abraço aí a todos de Limeira e região. E, gente, eu queria começar fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, que é agradecer. Agradecer por essa oportunidade, agradecer de estar falando aí com vocês, agradecer a cada uma das pessoas da região que votou em mim, depositou seu voto de confiança em mim, né, dizer que eu vou fazer durante o meu mandato no Senado exatamente aquilo que eu falei durante a campanha, né, e que eu peço para que vocês, né, todos que votaram em mim, entrem no meu Instagram, @astropontes, né, no Instagram, @astropontes, se inscreva lá, porque vai ser por esse canal que eu vou conversar a respeito de projetos de leis, decisões que nós temos que tomar lá no Senado. Senador, eu vou falar de um tema que talvez não estivesse na pauta, porque Limeira e a sua Bauru guardam algumas semelhanças e uma, infelizmente, aliás, eu tenho parentes em Bauru, tenho primas em Bauru e um querido amigo que talvez o senhor conheça, o Alceu Rodrigues, da 94 FM de Bauru, Sim. um amigo muito querido. E nós conversamos, o Alceu e eu, outro dia, a respeito dos venezuelanos no Brasil, senador. Eu sei que em Bauru há a presença dos venezuelanos que fogem do seu estado natal. Aqui em Limeira também aconteceu algo curioso, por isso eu digo que Bauru e Limeira guardam uma semelhança. Esses venezuelanos pararam aqui com destino a Bauru. Essa questão social, o que um senador da República pode fazer com relação a isso? E o que o governo Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro for reeleito, pode fazer com esse fluxo migratório para receber essas pessoas ou para acolher essas pessoas, já que parece que elas não querem definitivamente voltar para a Venezuela, senador? Caio, excelente pergunta. Olha, o governo Bolsonaro já tem trabalhado de forma muito intensa com isso, né, com a recepção dos venezuelanos no estado de Roraima, que é outro estado que eu conheço muito bem, todas as 15 cidades. Lá você vê o efeito que isso tem, né, sobre a infraestrutura do estado, e tudo isso tem sido tratado de forma muito digna pelo governo brasileiro na recepção dos nossos amigos Venezuela, fugindo de um governo, fugindo de um regime de governo que sempre começa assim, né? Só isso aqui passa. A esquerda, de certa forma, ela assumiu como se a democracia fosse uma característica da esquerda, e não é de forma nenhuma. Se você olhar os regimes que têm esse sistema socioeconômico de esquerda, os regimes de governo começam com uma democracia que se distorce para um autoritarismo, um totalitarismo que destrói a sociedade. Veja a Nicarágua, a perseguição das pessoas, destrói a liberdade das pessoas. Veja a Venezuela, a situação deprimente das pessoas na Venezuela, de pessoas bilionárias, o restante do país passando fome, literalmente. E veja a Argentina, está afundando na economia graças a um governo que cresce gigantesco e estrangula as empresas. A gente não pode ter isso aqui no Brasil. E o governo Bolsonaro já tem trabalhado bastante com isso, graças ao Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, outros ministérios têm ajudado nisso, o Ministério da Damares também. E para que se trate disso aí, né, o que nós precisamos fazer é o que nós vamos fazer nesse próximo mandato do presidente Bolsonaro e do Tarcísio aqui em São Paulo, que é tratar as pessoas com respeito, focar nas pessoas, focar na educação profissionalizante, focar no trabalho com as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, para que elas tenham conhecimento para assumirem uma profissão, colocar condições melhores para as empresas crescerem, fazerem mais investimento, reduzir imposto, reduzir encargos trabalhistas, de forma que as empresas podem contratar mais, e dessa forma dar uma vida digna para essas pessoas. E o Brasil pode marcar isso aí, o Brasil com o próximo mandato do presidente Bolsonaro e do Tarcísio aqui, vai ser um dos protagonistas no mundo, né, em termos de tratamento social adequado e desenvolvimento econômico, como a gente já vê agora, surpreendendo tudo o que o pessoal
negativista aqui do país, né? Então, não estou falando negacionismo, estou falando negativistas, aquelas pessoas que querem o mal o tempo todo, ficam pregando o mal, né? Previam para a economia brasileira. Veja bem que nossa economia está liderando aí, ganhando, batendo todos esses recordes, né? Então, é isso que a gente pode fazer e vai fazer aqui nessa gestão do presidente Bolsonaro e do Tarcísio. Senador, o senhor é muito pautado pela educação, a sua história tem tudo a ver com a educação. E, enquanto senador, que tipo de medida o senhor pensa em implementar? Como que o senhor pode contribuir com o país nesta área da educação, que talvez seja aí uma das mais importantes? Sem dúvida. A educação, junto com a ciência, tecnologia e educação, formam esse núcleo que você vai observar em todos os países envolvidos o foco nisso aí, porque isso melhora todas as outras áreas. Isso são investimentos estratégicos. Então, essa palavra investimento já dá uma dica aí de onde vai ser minha prioridade, uma das minhas prioridades dentro do Senado, que é a proteção dos orçamentos, tanto da educação quanto da ciência, tecnologia e inovação, porque através desses orçamentos, desses investimentos, a gente consegue melhorar a saúde, agricultura, defesa, segurança pública e todas as áreas importantes para o país. Então, esse é um dos focos. Nós vamos ter uma discussão, sem dúvida nenhuma, com a reforma tributária, com a reforma administrativa, e também um ponto importante a ser levado em conta é a necessidade da rediscussão como os dois candidatos, tanto o presidente Bolsonaro como o Lula, né, falam a respeito de teto de gastos. Paulo Guedes tem falado sobre isso. Esse teto tem que ser reestudado. E por que não reestudar esse teto de gastos, retirando, né, do teto de gastos os investimentos em ciência, tecnologia e inovações e de educação? Que pode ter certeza que isso aí vai ajudar em muitas outras áreas. Se quiser aqui, o problema de tempo aqui, mas eu posso dar vários exemplos, né, em que a aplicação e investimento em ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, resulta em uma economia gigantesca para as outras áreas. Senador, o seu colega, agora novo colega de Senado, general Hamilton Mourão, falou numa fiscalização, digamos, num olhar mais diligente ao STF a partir de janeiro do ano que vem. Há muita polêmica envolvendo, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua leitura sobre isso? O Senado precisa de fato se manifestar com relação a possíveis abusos do STF? Isso é função do Senado e terá que ser feito, né? Não é perseguir um ministro ou outro, mas isso é função do Senado. Muitas vezes as pessoas não sabem da importância do Senado e a importância que o Senado tem, né? Diferente da Câmara, a Câmara dos Deputados, logicamente, tem uma importância muito grande. Os dois, né, a Câmara e o Senado, representam a população numa democracia, né? Ali está a parte mais importante, porque o poder é do povo. Por isso que o Legislativo, né, o Congresso como um todo, tem a função de fiscalizar o Executivo e a função de fiscalizar o Judiciário. Quantas vezes eu fui chamado, eu mesmo me convoquei como ministro para ir lá ao Senado ou à Câmara para dar explicações sobre novas políticas, novos projetos, medidas e etc., tomadas no meu ministério, e isso faz parte, a gente tem que dar satisfação para o povo, né? Então, isso não tem nenhum milindre, não tem que ser tratado de forma, não, isso é uma perseguição, nada disso, isso aí é tratado da forma normal, né? E se não for, se não comparecer um ministro de Estado, por exemplo, ou o ministro do STF, incorre aí em clipe de responsabilidade, e com isso aí, sim, tem todo um processo a ser feito, incluindo impeachment. E isso tem que ser tratado da forma legal, da forma normal, né? E então o Senado ele tem como prerrogativa essa fiscalização do STF. E isso é muito saudável para a democracia, para que a gente tenha o equilíbrio dos três poderes. E isso vai ser feito. Nós temos agora uma configuração bastante interessante do Senado, de centro-direita, né? E com isso também o meu partido, o PL, tem uma maioria. Então, provavelmente vai sair do meu partido o próximo presidente do Senado, o que seria a coisa mais lógica a acontecer. Provavelmente pode ser um Rogério Marinho, por exemplo. Eu quero assumir a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia e, futuramente, sim, a presidência do Senado. E a gente tem que colocar o Senado para funcionar. O Senado é muito importante e ele vai fazer a sua função. Senador, eu queria, ainda pegando esse gancho do STF, e esse clima que nós estamos na reta final, Brasil polarizado, eleição muito tensa, e essa desconfiança nas nossas instituições.
O senhor também desconfia? Porque é um discurso, bolsonarista em relação às urnas eletrônicas, agora esta denúncia feita pela campanha do presidente Bolsonaro em O relação radiolão, às inserções de rádio, e o clima tá ficando, né, cada Caio? vez mais pesado. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nessa reta final, o senhor também tem uma desconfiança nas instituições brasileiras? É normal você ter um acirramento de uma campanha de tal nível, né, para presidente do país nos dias finais ou nas semanas finais. É normal isso. O que não é normal é você ter violência política, por exemplo. Isso não pode acontecer, né? Muitas fake news, muitas mentiras, né, surgindo, né, e isso também é muito ruim de você ver. Censura. Censura não pode acontecer num país democrático. E isso é importante, isso vai ser uma das pautas muito importantes para o Senado, né, a censura. Vocês são órgãos de imprensa, um órgão de imprensa, nós não podemos censurar a imprensa, a democracia prevê liberdade, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de religião, não é? Liberdade de imprensa. Um país sem liberdade de imprensa não existe uma democracia. Então, isso vai ter que ser defendido e é defendido a cada dia. Então, isso que eu tenho assistido aqui, que não é nada, eu não vejo com bons olhos de jeito nenhum. Então, isso tem que ser defendido, tem que ser protegido e será protegido, pode ter certeza, pelo Senado, pela Câmara. E o que eu vejo agora no final é muita mentira. Nós, do nosso lado, a gente tenta trazer a verdade. Do outro lado, a gente vê muita utilização, distorção das coisas. Esse fato desse surto psicótico aí do Roberto Jefferson, por exemplo, sendo usado como se fosse um aliado, não existe esse tipo de coisa. O cara teve um surto de alguma coisa, tem que ser internado, tem que ser tratado aí na parte de mental, vamos dizer assim, tem que ser feita toda uma avaliação com isso, mas isso não tem nada a ver com a nossa campanha, né? Então, eu vejo muita coisa acontecendo nesse momento, mas o foco que a gente tem que ter é o seguinte, que eu quero aproveitar esse momento para pedir para as pessoas que estão nos assistindo, é o seguinte: vamos fazer uma eleição civilizada. Então, não ter violência no dia da eleição, não carregar nenhum tipo de violência com isso, que isso não leva a lugar nenhum. Vamos usar o verde e amarelo, vamos colocar a bandeira do Brasil nos carros, nas casas. É um momento muito importante para o país. Faça uma análise lógica dos candidatos, verifique o passado dos candidatos, verifique as propostas dos candidatos. Eu tenho certeza que, fazendo essa análise de uma forma lógica, você vai cair, né, aqui no que é o mais importante, que é ter um futuro melhor para os seus filhos, um futuro melhor para o país, né? E, logicamente, eu sou da equipe do presidente Bolsonaro, logicamente, para mim, e isso é o que eu espero que todos cheguem nessa conclusão, porque é a conclusão lógica. Eu sou engenheiro, trabalho com lógica o tempo todo. Conclusão lógica é o presidente Bolsonaro reeleito, Tarcísio eleito aqui em São Paulo. Nós estamos conversando com o senador eleito pelo estado de São Paulo, com mais de 10 milhões de votos, astronauta Marcos Pontes. Senador, outro dia um amigo me perguntou por que é que o senhor teve tanto voto. E eu tentei dar uma resposta não muito objetiva, mas que talvez seja um indicativo de caminho. Evidentemente, o senhor tem outros atributos, outros tantos atributos, mas eu vejo no senhor, o senhor vai poder me corrigir se eu cometer algum exagero, a figura do herói nacional. Quando eu vejo o senhor que levou a bandeira do Brasil para o espaço, eu lembro do Ayrton Senna. Eu não sei se alguém em algum momento já fez esse contraponto com o senhor, mas eu vejo que o senhor, num outro campo de atuação na política, ocupa um espaço que o Ayrton Senna, talvez um dos maiores ídolos na nossa história, não é? Em todos os tempos, não só na história recente, um homem que morreu trabalhando e que carregava a bandeira do Brasil, ocupava um espaço semelhante. Em algum momento o senhor parou para pensar nisso? No que o senhor representa enquanto brasileiro, enquanto cidadão, enquanto alguém que empunhou uma bandeira nacional e chegou a um lugar em que nenhum outro brasileiro chegou? Caio, olha, antes de mais nada, obrigado pelo comentário. E veja bem,
eu conversei com muita gente durante a campanha. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar na rua. Eu acho que eu fui em um monte de, sei lá quantas feiras livres nas cidades, que é o momento que você tem ali para conversar, encontrar com pessoas cara a cara, olhar no olho, né? Eu acho que o pessoal vê em mim o que eu sou. Né? Eu procuro sempre ser muito verdadeiro nas coisas. Até eu lembro de um comentário que uma vez eu tive numa audiência pública, eu fui no Congresso, um dos políticos lá olhou para mim e falou assim: ô ministro, o senhor é muito sincero. Eu falei: ué, isso é ruim? Ele falou: isso não é muito comum. Eu falei: mas é importante, não é? Ele falou: não, é importante. De repente isso é uma mudança que a gente precisa na política, né? De pessoas sinceras que têm um passado honesto, né? E eu nasci na periferia, meu pai era faxineiro, né? Então acho que as pessoas veem essa possibilidade, né, o real, né, ver um exemplo real de como transformar a vida através da educação, transformar a vida através do trabalho, e que isso é possível e tem que ser possível no nosso país, no Brasil. Então, acho que isso é um ponto importante das pessoas se identificarem comigo, identificarem com as coisas que eu acredito também, né? E eu lembro, eu era fã do Ayrton Senna, eu acordava para assistir as corridas e era muito bacana, mesmo que fosse de madrugada, assistindo, ver ele carregar a bandeira do Brasil. Eu confesso para você que durante o tempo que eu estava lá na estação, eu pensei muito nele também, né, enquanto eu carregava a bandeira ali. Às vezes o pessoal faz esse tipo de comparação, porque são pessoas, né, da mesma forma, eu acredito que ele amava o Brasil da mesma forma que eu amo, que seja patriota, que carregue. Você vê que eu estou com essa camisa aqui, não é à toa. Esse desenho aqui foi exatamente o mesmo desenho que eu utilizei na estação espacial, no meu macacão. E eu sinto muito orgulho de carregar a bandeira do Brasil. Eu acho que todo brasileiro tem que ter esse orgulho, né? Você tem que ir para o exterior, falar bem do Brasil, você tem que trabalhar aqui e fazer as coisas corretas, porque essa bandeira nossa não é só um pano bonito, né? Com um desenho diferente das outras. Essa daqui representa toda a nossa cultura, toda a nossa tradição, representa toda a nossa história, o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Né? E a gente tem que carregar essa bandeira tendo em mente que essa bandeira representa todos nós. É um absurdo quando alguém vai lá e vai sapatear em cima da bandeira, ou vai queimar a bandeira, ou querer substituir a cor da bandeira. Isso é um absurdo. Isso aqui é o nosso país. Isso aqui o Brasil, ele pode ser o melhor país do planeta para se viver, o país mais desenvolvido. A gente tem tudo aqui para fazer isso. A gente precisa trabalhar junto, né? Ter essa união aqui, trabalhar que nem formiga e não que nem caranguejo, sabe? Você bota formiga num balde, caranguejo no outro balde, né? Os caranguejos num balde e as formigas em um. Depois de um tempo não tem nenhuma formiga, porque ela mora já pequenininha, uma ajuda a outra, até que a penúltima puxa a última e sai. Os caranguejos vão estar todos mortos lá, porque quando um deles está chegando lá em cima, os outros, em vez de ajudar a ele sair para puxar os outros, eles puxam ele para baixo e todo ele morre junto. O Brasil tem que deixar de ser um país de caranguejo, tem que ser um país de formiga. A gente precisa trabalhar junto. E assim, isso é o que eu vejo, talvez essa nova política, esse novo jeito de pensar, né? Pensar positivo, pensar para coisas boas para todo mundo, e fazer coisas boas. Falar assim, pô, parece pensamento meio ingênuo para quem está indo para o Congresso. Não é. Eu prefiro manter o meu coração puro e trabalhar de forma muito eficiente, e lembrar que eu sou militar também, né, do que entrar com os pensamentos errados que levaram a gente a tanta coisa ruim nesse país, com corrupção, muita vergonha que a gente teve do passado. Vamos colocar isso aí para trás e, a partir dessa eleição, a gente ter um país que realmente trata das pessoas e cuida daquilo que é importante, né, para cada um de nós. O patriotismo e o pensamento em cada uma das pessoas. Senador, parabéns pela sua história de vida vitoriosa, parabéns pela vitória incontestável na disputa pelo Senado de São Paulo. Muito obrigado por nos atender. Receba o abraço do povo limeirense. Ele venha nos visitar Quando também vier aqui em Limeira, Limeira, na sua né? agenda apertada, se sobrar um espacinho para passar por aqui em Limeira, venha nos visitar. Será uma alegria conhecê-lo pessoalmente, depois de conversar com o senhor agora pelo Skype. Olha, Obrigado, senador. Convite aceito, muito obrigado, né? E certamente já está na minha previsão ir a partir do 1º de fevereiro, né? Começar a visitar as micro-regiões do estado de São Paulo para conversar com prefeitos, instituições, para desenvolver planos que resolvam os problemas de forma definitiva, né? E também deem aí uma sustentação, né, financeira, econômica, social, etc. Então, eu falei isso durante a campanha, eu vou fazer e vai ser um prazer enorme conhecer vocês aí pessoalmente. E, de novo, agradecer cada voto, né, que eu recebi aí em Limeira, na região, e no
vamos trabalhar junto. Não esqueça do meu Instagram, @astropontos, entra lá, se inscreve para acompanhar o trabalho do Congresso. Grande abraço aí, tchau, tchau.